Saravá. Bate cabeça, filhos de Umbanda. Bate cabeça, filhos de Umbanda. Salve Oxalá, salve a nossa Umbanda. Salve Oxalá, salve a nossa Umbanda. Bom dia! Boa tarde! Boa noite! Meu nome é Catarina. Meu nome é Joãozinho. Estamos aqui com nosso pai Luiz. Oi, pai Benção. A benção, filho. Sua bênção, pai. A benção, filho. Nós somos do tempo espírita Cristão do do Japão. Japão, pedindo a bênção de todos vocês, a sua licença e dos nossos irmãos mais novos e dos nossos irmãos mais velhos. E falaram que nós está fazendo vídeo agora no ano novo, né, Catarina? Sim, faz muito tempo que a gente não grava, né? Tava de folga, verdade. tava lá na praia, lá no céu. Tomando coco, né, Tava de filho? coco, só de bola, só que espanta na pelinha de baiano. Só de boas. Hoje nós vamos fazer, eu falei o que hoje, Catarina? Hoje a gente vai falar do Senhor Exu Carranca, né, pai? Sim, nosso querido e amado Isso. Senhor Exu Carranca, Chama né? suas forças, meu pai. Bem, primeiramente aos filhos que nos acompanham dentro desse trabalho, né? É uma alegria muito grande podermos retornar, né? Sim. Infelizmente não foi assim como o Joãozinho falou, né? Não estávamos tomando coco na praia, né? Eu tive que ser submetido a uma cirurgia, graças a Deus, né? Uma cirurgia do coração. Já passou, já estou aqui, né? E nós estamos retornando a esse trabalho com uma alegria muito grande, uma satisfação muito grande. E nós vamos correr atrás do atraso, porque temos esse compromisso com os benfeitores espirituais que estão nos dando essa grande oportunidade, né? Então, aproveitando o ensejo, né, Catarina, Joãozinho, né, vamos explicar um pouquinho, né, de onde, como nós estamos compilando essas informações, né? Sim. Então, apesar de já termos falado sobre isso, né, bem, no nosso humilde e bem modesto trabalho, né, Pai Benedito de Aruanda foi o primeiro espírito quem passou a nos orientar, né? Primeiramente ele nos orientou sobre as fraternidades espirituais, né? Em seguida ele já nos convidava para os desdobramentos, aprendizados no plano espiritual, né? Nos mostrou muita escola, falou sobre a Legião dos Servos de Maria, né? E finalmente, Pai Benedito de Aruanda procurou nos orientar a respeito dos nossos queridos Exus, né? Então nós vimos que realmente é um assunto complexo, né? Assim como a nossa história, essa que nós vivemos, ela é cheia de mitos, cheia de criações, né? E os fatos, na verdade, ficam ocultos, né? Os Exus também, né? Imagina o ser Exu, né? Então há muitos mitos, há muitos tabus, né? E Pai Benedito de Aruanda então nos apresentou o Exu que viria a ser o guardião dos nossos trabalhos e aquele que haveria de nos auxiliar a compreender então o reino de Exu, que é a proposta, né, que nós estamos trazendo humildemente, né? Então o Senhor Exu Carranca, né, esse guardião, esse general, ele praticamente, né, segundo as orientações que ele nos vem passando, né, para que nós compreendamos o reino de Exu, obviamente teria que ser um espírito que não iria apenas remontar uma história, mas que fez parte dela, né, e faz, né. Então,
falarmos sobre o Senhor Exu Carranca é falarmos sobre o princípio, o meio e o fim, né? Com certeza, né? Entendendo que nós estaremos num assunto bastante complicado, demorado, né? Então, não vamos encerrá-lo por completo, possível, né? Apenas nesse vídeo. Então, é praticamente uma introdução ainda compreendermos tudo a respeito de Exus, né? Nos vídeos anteriores, nós procuramos falar sobre o ser Exu, né? Mas quando nós falamos sobre o ser Exu, está ligado ao ser Exu, o fenômeno Exu, não é? A partir de Deus, não é? A partir do início. Então, é nesse sentido que nós temos que compreender muitas coisas, né? Bom, sem mais delongas, vamos começar então. Né, Catarina? Ansiosa? Uhum. Joãozinho? Vamos começar, não tô ansioso não. Joãozinho, você não está ansioso? Não. Tá bom, Joãozinho. Nem começamos e eu sei que você já tem pergunta aí para fazer. Né? Bom, vamos lá, sem delongas. Há um tempo atrás, né, nos vídeos anteriores, nós falamos sobre o assentamento da nossa tronqueira, né? Por quê? Porque é uma referência para um início, né? Nós estamos tendo a oportunidade de acompanhar, então, fundamentos dentro de firmeza e assentamentos do que é uma tronqueira, né? Porque aqui no Japão, nesse país, no país do sol nascente, né? Nós estamos iniciando, dando os primeiros passos e estamos tentando compartilhar isso no sentido de somarmos, né? Adicionarmos, contribuirmos para entendermos, compreendermos esses fundamentos base da nossa querida Umbanda, né? Bem, então a pretensão não era expor a nossa tronqueira, e continua sendo, né, apresentarmos moldes, bases de fundamentos que acreditamos ser importante e precisamos compartilhar, né? Então não é a nossa tronqueira, é a tronqueira, né? No qual nós temos intenção de apresentar, né? Muito bem, então aí nós falamos que todo aquele assentamento ele está voltado a dar respaldo de inúmeras linhas a um trabalho dos guardiões, no qual o nosso, então, Exu Carranca é o responsável, né? Muito bem. Então, o senhor Exu Carranca, aqui no Japão, ele é conhecido por Hachiman. Hachiman Jin. Esse Jin tem o sentido, para nós, de guardião. Para o japonês, não é? É um conceito divino, é um conceito de Deus. Não propriamente Deus, o ser único, criador de tudo, não é? Divindade, né? Então esse Jin está no sentido de divindade, não é? E Hachiman, traduzindo, né? O significado da palavra expressa o que ele é, né? Hachiman, né? Então, Hachiman seria a divindade portadora, zeladora das 8 bandeiras, né? E essas 8 bandeiras, elas representam os 8 portais interdimensionais, né? No qual transitam todos os espíritos, tudo o que ocorre nesse mundo, nas 14 subdivisões que nós já vimos anteriormente, né? Então são portais que interligam todo
todo o paralelo, todas as divisões dimensionais, né? Então, para que nós tenhamos acesso a qualquer local, né? A qualquer um desses espaços dimensionais, existem 8 portais que nos conduzem a eles, né? Muito bem. Então, nós tivemos, em relação à comunidade dos espíritos que estão ligados a esse trabalho, então, do Senhor Exu Carranca, né? Nós conhecemos num templo, né? Vocês vão ver o slide, a gente vai apresentar aqui agora, né? Iwashimizu Hachimangu, né? É o nome desse templo, onde nós fomos buscar, nós tivemos permissão para ir lá buscar um pedaço do telhado que é uma das construções mais antigas dentro daquele templo, né, carregada da vibração daquele ambiente e dos assentamentos que foram ali feitos para serem transferidos então para a nossa casa. Então nós fomos lá, tivemos permissão para pegar esse telhado. Vocês devem ter visto isso quando filmamos a nossa tronqueira, né? Sim. Eu até perguntei, só que o pai não respondeu. Ah, não. foi? Então vamos responder agora. Depois a gente vê o vídeo, aí eu e o Joãozinho ficamos na dúvida se era aquele pedaço ou não. Aquele pedaço mesmo. Aquele bonitão mesmo. Aquele bonitão mesmo, Oh. né? E curioso, né, que por ser um espaço dentro do templo muito bem guardado, né, porque é um espaço, aquele espacinho ali é milenar, aquele templo é muito antigo, né? Então nós tivemos a oportunidade, nós obviamente, né, estava tudo fechadinho, tudo protegido, né? Mas quando nós chegamos lá, no local em que nós estávamos, né, cedeu, né, a ponta do telhado e ela caiu, né? Ela estava ali diante de nós, aos nossos pés, né? Então nós pedimos permissão, né? Pegamos e trouxemos, né? Sugoi, né? Muito bem. Bem, antes de nós prosseguirmos aqui no nosso diálogo, né? Vamos começar a desmistificar o Exu, né? Quando nós falamos de Exu, nós estamos falando de Deus, né? Por que nós estamos falando de Deus, né? Porque Exu, ele é uma qualidade de Deus, né? Então, o termo, a princípio, Exu, é como nós nos referenciarmos a qualquer orixá. Então, vamos começar não pelo Exu, vamos passar uma borracha. Primeiro nós temos que apagar tudo, né? Então vamos começar pensando assim: Exu, uma qualidade de Deus. Então, logo, um orixá, né? Assim como temos Oxalá, né? E todos os orixás, né? Muito bem. Então, como funciona isso, né? Vocês vão ver, né? É bem complexa essa parte, então não se preocupem em assimilar tudo agora, que é só superficial para nós começarmos a entender e podermos discutir alguns assuntos, mas vamos nos aproximar nisso, né? Então vocês estão vendo aí na tela agora um mapa vibracional, né? Dentro de virtudes divinas, os tronos celestiais ou divinos, né? Então, quando nós falamos desses tronos, nós estamos falando dessas qualidades e suas divisões potenciais, né? Então, por isso, tronos, né? Então, nós vamos encontrar uma divisão, não é, externa, né, de 1 a 16, né? Porque são 2, 8, né? 1 a 16, com toda as vibrações
correspondentes dos orixás a partir de Oxalá, né? De 1 a 16, né? Exterior, né? Aí nós temos uma que é o orixá Exu, que está no meio. Então nós temos o ponto central, né? O princípio, o zero, né? E depois o exterior, né? Então, vibracionalmente, é assim que funciona, né? E o que significa isso em relação à criação? Princípio, né? Então, o exterior e o interior exprimem uma polaridade. Para que algo aconteça, algo passe a existir, tome, então, uma forma, faça, manifeste-se, não é? Então, no reino de Deus, tudo começa energeticamente, né? E para que haja, não é? Essa manifestação primeira, tem que existir um movimento, e esse movimento ele é um sentido, e esse sentido ou direção, ele é uma energia, não é? E aí que surge o positivo, o negativo, é aí que surge a direita e aí que surge a esquerda. Então, o princípio da criação está nesse ponto. Então, entendamos que Deus, não é? Deus é esse todo, né? Ele vai criar. Então Deus cria dentro de si, na sua essência, não é? Ele cria, então, nessa bipolaridade, o positivo, o negativo, a direita, a esquerda, o interior ou o exterior, como queiramos visualizar, né? É o princípio de tudo, né? E nesse princípio, o orixá Exu é o que está dentro, o interior, né? O start, o ponto inicial, o zero, né? Tudo começa a partir do zero, né? Então, nesse momento, exterioriza-se energeticamente, então surgem os orixás. Estamos falando energeticamente, vibracionalmente, né? Então, aí você tem uma ideia, agora, existencial, criadora, princípio, né? Alfa, ômega, né? Então, estamos falando do princípio, por isso falamos que Exu, esse termo, ele está na origem, não é? Muito bem. Então agora compreendemos as posições vibracionais do orixá Exu em relação a todos os outros, né? Bacana? Entendemos? Muito bem. Agora, para que essas forças primárias, né, ou cósmicas, né, como o nosso pai Saraceni, né, nos orientou, essas forças primárias, e por serem primárias, né, elas são passivas, né? Então, inicialmente sim. Agora, quando é que elas vão se tornar ativas? Quando existir um elemento intermediário para que essas forças elas possam se manifestar. Olha que interessante. Então nós estamos no princípio, onde o potencial, né, está sendo criado, e a partir daqui nós vamos ver o caminho pelo qual esse potencial vai se transformar na energia ativa, né? Então vamos lá? Vou dar um exemplo para nós assimilarmos até aqui então, né? Até agora nós falamos que nós pegamos um monte de água, né? Represamos, né? Nós pegamos
as águas de um rio, represamos e nós estamos criando uma usina. Então, enquanto ela estiver represada, ela é uma energia em potencial, porque ainda ela não é manifesta, né? A partir do momento que nós pegarmos essa água, deixarmos ela fluir, né? E nós demos para ela um sentido, né? E ela movimentar geradores, uma energia, a energia elétrica, né? Vai se manifestar, né? Muito bem. Então, nesse mapinha criado, nós estamos com energia represada, né? Então, o princípio, né, que surge a partir de Exu, né, os orixás, né, no exterior, então os demais orixás, né, porque estamos falando só de orixás até agora. Agora vai entrar o ser elementar criado agora. O ser elementar, esse ser elementar, ele é o agente, né, pelo qual essas energias elas vão se manifestar, né? Olha que interessante, que bacana. Muito bem, então aí surge o elementar. Esse elementar, o nosso pai Rubens Saraceni chamou de Exu natural. Por quê? Porque esse elementar, ele vai ter agora uma polaridade. Aliás, perdão, esse elementar, por ser elementar, ele vai corresponder de forma bipolar, ou positivo ou negativo. Depende de como agora ele for acionado, né? Se negativo, ele vai estar ligado ao orixá Exu. Se positivo, ele vai estar ligado aos demais orixás, o exterior e o interior, né? Então, essa é a base, é a estrutura do princípio de tudo que vai existir, seja na vida mineral, vegetal, elementar, elemental, hominal, como for, né? Então, esse é o princípio. Daí nós compreendemos, então, a partir do orixá Exu, esse termo está na criação, né? Por isso que a palavra, tanto os antigos hebreus, né, no sânscrito, né, conheciam essa palavra, né, Exud, né? Né? Assim como a mitologia africana e outros mitos que havia, mas todos vão conduzir a esse mesmo sentido. Tanto é que na mitologia africana, Exu representa esfera, né? Só não dá para entender dentro dessa esfera onde está realmente Exu. E Exu está no interior dessa esfera, como nós vimos agora, o orixá Exu, né? Muito bem. Então, a partir desse mapinha, que era complexo, agora vai ficar fácil, nós vamos ver, então, agora na sua posição, segundo a vibração que essa energia ela vai ter, da energia básica, né, elementar, primária, agora ela vai começar a tomar formas, né, e essa forma, segundo a sua vibração, né, é aquilo que o nosso pai Rubens Saraceni, com a graça e a bênção de Deus, nosso Pai, né, nos trouxe. Então, as denominações trazidas, né, a partir, por exemplo, de Oxalá, fé, né, Iemanjá, a maternidade, a fraternidade, enfim. Então, nós estamos dando forma ao princípio vibratório que parte de Deus, né? Muito bem. Então, e nós vimos agora o elemento importante, o Exu natural, não é? Que vai fazer, né? Por isso que na mitologia africana, Exu, a partir daí, ele é princípio e ele é o mensageiro dos orixás. Por quê? Porque se não é através, então, desse princípio elementar, estamos falando de um ser
elementar. Então, ele é ativo ou passivo segundo a energia, né, que o induz, né? Não estamos falando do ser Exu. Então, vejamos que estamos falando de princípio, de onde surgiu a palavra, o que ela significa e por que Exu, o ser, a utilizou, né? Tá bom? Muito bem. Então, fiquemos aqui por enquanto, não vamos avançar e entrar nessa parte, senão nós vamos encerrar o assunto só nisso hoje, né? Bom, então, a palavra Exu, né? Ela surge aí. Então, nós temos já origem etimológica, né? Então, da palavra Exu. Tem muitas coisas por aí, mas ela surge no sânscrito, né? Tá bom? No sânscrito, né? Tá bom? Muito bem. Agora vamos dar um salto, né? Do princípio, agora vamos finalmente para o reino de Exu, senão nós não vamos chegar no senhor Exu Carranca, né? E depois nós voltamos para essa parte para emendando, né? Nós estamos criando pontos para serem interligados depois, né? Tá bom? Tá bom, Catarina? Tá dando para entender até aqui agora? Sim. De verdade? Aquele lá é um pouquinho complicado, né? Ah, tá. Acho Mas que deu. deu pra entender. Deu, né? Joãozinho? Sim. Sim? Joãozinho nem piscou. Vamos lá. Agora, vamos entender o reino de Exu. Vamos relembrar, né? Olha que bacana, gente. Acompanhe agora que é muito interessante, né? Bem, para nós entendermos o nosso elo perdido, né, existencial, na nossa história existem muitas lacunas, né, muitos buracos, muitos momentos que nós não entendemos, né? Óbvio, né? Por quê? Bem, eu vou tomar por base, né, alguns espíritos que foram trazidos para esse planeta. Muito bem, espíritos primitivos, né? Esses espíritos, olha, desde a época que os espíritos começaram a migrar para cá, né, até os dias de hoje, o grau evolutivo deles é primário. Eles continuam na primitividade. E nós temos espíritos no nosso meio, no nosso mundo, então, que mostram isso, primitividade mesmo, né? Muito bem. Agora, e nós? Como é que evoluímos tantos? É porque não evoluímos somente aqui, né? Então vamos falar das migrações planetárias, né? Muito bem. E aí, é justamente aí que entra os Exus. Porque agora nós vamos ver tipos de Exus, não é? Muito bem. Então, recordando, não é? O nosso mundo estava sendo preparado, o nosso mundo é um mundo de detenção, ele foi criado, né, para ser uma detenção, só que muito especial. Por quê? Porque ela foi criada por Jesus Cristo, né? E aonde nós vemos no nosso presídio aqui, presídio não, né? Vamos colocar assim, mundo de detenção, né? Aqui na nossa detenção, né? Uma detenção maravilhosa, né? Porque aonde nós olharmos para ela, nós vamos ver amor. Porque estamos aqui no respaldo de Jesus para despertarmos no amor. Obviamente ele criou um mundo de amor em tudo para nós, né? Então todos os seres que aqui se desenvolvem, inclusive nós, são seres que não tiveram o seu princípio, a sua origem aqui, né? Mesmo em todos os reinos, né? Mineral, vegetal, né? Animal, né? Elemental, hominal, né? Dentro desses 8 reinos, é óbvio que não tivemos princípio aqui, né? Fomos desenvolvidos em outros lugares, né? Todos esses reinos, não só nós, né? E migramos para cá num estágio da nossa evolução no momento certo, né? Muito bem. Então, que acontece, né? Vamos falar, vamos dar mais alguns saltos, né? Nós estamos pouco a pouco fazendo alguns
alguns links, né? Nós estamos de forma proposital deixando alguns pontos para nós podermos interligar depois, né? Então nós falamos de Nirod relacionado à magia, porque é um princípio onde vai começar a situação da magia negra, né? Então nós estamos colocando, nós falamos do Senhor Exu Capa Preta, não é? Que vai ser aquele que vai trabalhar para contornar isso, né? Nós vamos falar de outros Exus, né? Demos uma pincelada falando dos Exunizados, né? Mas agora, bem, os primeiros Exus são os espíritos que vieram para cá, e como eles estão interligados ao princípio, né, esses seres, eles estão relacionados, inclusive na nossa Bíblia, né? São 144 mil mencionados no Apocalipse, né? Mas já falamos sobre isso, então vamos finalmente ao reino de Exu, ou seja, todos esses Exus, eles precisariam estar aqui organizando primeiramente esse mundo. Os arquitetos desse mundo são os nossos Exus, porque a construção desse mundo começa pelo espiritual, interligando. O meio físico também é uma dimensão dentro dessas divisões todas. Ele não é a parte, ele é meio, ele é centro disso tudo, né? Então, vibracionalmente para baixo, vibracionalmente para cima, e aí começa a partir dessa linha, né, inicial zero, o meio físico. E o meio físico é um meio intermediário para os saltos, né, acima, né? Então, vibramos embaixo, como que em cima do muro, né? Nós somos provados no meio, né? Ou voltamos para baixo ou subimos, né? E assim vai. Bem, muito bem. Então, nesses espaços interdimensionais, né? Vamos falar do quinto. Os Exus criaram, né? Todos os espaços dimensionais, mas na quinta divisão, né, considerando 7 para baixo e 7 para cima, na quinta divisão inferior, os Exus instalaram o que seria o reino de Exu, ou seja, ali a sua comunidade, a comunidade desses seres, iriam governar, não é, esse mundo. Né? Esse governar está no sentido de administrar, né? Porque o ser Exu, ele é o ser organizador e o ser também que seria incumbido de zelar, organizar, né? Dar todo o respaldo que nós precisaríamos, né? Muito bem. Então, agora, né, vamos falar do reino de Exu. Então, o reino de Exu, ele começa, então, nas fronteiras, que já são essas divisões, foram criadas, ele se instala na quinta, e nós temos, então, Pai Exu, é a divindade, é o ser, né, mas tão ligado a Deus, porque é o intermediário de Deus, como para nós, Jesus Cristo é o intermediário de Deus, não é? Para os Exus, para o ser Exu, é Pai Exu, essa divindade. Então, no reino de Exu, Pai Exu é o representante divino da vontade de Deus, não é? Então, os nossos Exus, não é, como mencionado no Apocalipse, eles são seres irrepreensíveis, eles são perfeitos dentro da sua moral, integridade, né? E olhei, e eis que estava o Cordeiro sobre o monte Sião, e com ele 144.000, que em suas testas tinham escrito o nome de seu Pai. Né? E aí Pai Exu vai administrar um reino, né, para que tudo nesse mundo seja balanceado, para que tudo aconteça. Então nós vimos, a princípio, nesse reino, vamos lá, né,
primeira coisa, óbvio, não é? A escola de formação teria que, dentro desse grupo de espíritos, não é? As escolas para a formação daqueles que iriam, não é? Seriam utilizados. Vamos por parte, né? Teria que se criar um exército, né? Então, o exército, a princípio, é dos próprios Exus, né? Aí nós vamos ver, por exemplo, no ano, pouco antes do ano 1000, né, Beelzebub seria liberado do seu cárcere, né, então teria que ter um exército, né, e esse exército ele teria que entrar na nossa esfera, que nós o conhecemos como Ogum de Lei, em 7 linhas, não é? E esses espíritos, eles vieram da fraternidade de Aruanda, então nós conhecemos aí uma linha dos caboclos de Ogum, uma linha de Ogum de Lei, não é? Então, é nesse momento que essa linha ela se une com esses exércitos dos nossos Exus. Mas uma coisa é uma coisa, outra coisa é outra coisa, né? Muito bem. Aí nós temos o Exu Guardião, né? Que é aquele ser que primeiro, né? Ele veio, e aí que nós vamos encontrar o seu Exu Carranca, que é um Exu Guardião, né? E todo esse reinado, né? Uma vez que os Exus, eles são, na parte dos executores, eles são os cumpridores da lei kármica, né? Correspondendo, então, à vibração de Pai Xangô, né? Nós temos o Exu da morte, nós temos os executores, nós temos reformatórios, nós temos um monte de coisa. Então, vamos detalhar isso na sequência, à medida que nós vamos também abrindo o caminho, né? Então, o que é esse abrir caminho, gente? A nossa mente, ela está tão entorpecida, foram criados tantos mitos, nós estamos entre tantas mentiras, não é? Nós estamos num enredo das trevas muito grande, né? Então, daí essas palavras que têm ecoado por tudo quanto é lugar, mas nós estamos entendendo bem o que significa. E a verdade vos libertará. Quer dizer, nós estamos encarcerados na ignorância, né? E o que é essa ignorância somada com orgulho e vaidade, né? Dentro de nossas tendências ainda imperfeitas, né? É que nós estamos cegos porque nós queremos ser cegos. Nós criamos, nos condicionamos a uma cegueira, né? A uma cegueira muito grande. Deixa eu acordar o Joãozinho aqui, que o Joãozinho ele fez iaquim essa noite, tadinho, né? E ele tá gambateiro aqui para ficar acordado, mas ele já estava quase capotando aqui, né? Bom, quase que ele estava caindo aqui. Eu já estava ouvindo um som estranho aqui. Não, você estava pensando nesse sim, você já estava lá no céu. Mas volta para cá, Joãozinho, volta para cá. Bom, continuando então, né? Então, nossa cegueira, ela está muito grande. Então, tudo que, né, nós estamos falando, que Pai Benedito está revelando, trazendo para nós, né? É uma forma de nos preparar para recebermos, né, essas informações, né? Óbvio, cabe a cada um, dentro do seu discernimento, bom senso, né, livre-arbítrio, né, aceitar ou não, né? Mas uma coisa é certa, nós precisamos quebrar tabus, desmitificar, sair dos mitos, né? E abrir um espaço no nosso coração, não é na nossa mente. A mente vai corresponder, nós precisamos abrir um espaço no nosso coração. Essa porta chama-se humildade, né? Porque o orgulho é a porta do inferno. O orgulho é a porta do inferno. Olha, nós vivíamos no paraíso, né? Simbólico, mas olha como é verdade. Nós vivíamos no paraíso, né? E Deus falou, olha, vocês vivem aqui comum de tudo, menos daquela fruta que está ali no meio, né? Daquela vocês não comem, né? Muito bem.
Então, sendo Deus, né? Deus sabia o que estava fazendo, mas nós achamos que nós sabíamos mais que Ele. Nós nos deixamos levar pelas nossas tendências, movimentamos em nós a força negativa, a força das trevas, né? Então a serpente, coitada, não tem culpa, né? Tudo fluiu no nosso interior, ela foi um instrumento, né? Enfim, né? O mal também está dentro de nós. Aqui nós temos que fazer escolha. E o orgulho é uma escolha, mas é as portas do inferno, né? Porque é onde você deixa de aprender, é onde você acha que sabe, e aí vai, né? Então, nós temos que abrir a porta do céu. E a porta do céu é a porta da humildade, da simplicidade, né? Então, vamos ficar nisso, vamos ouvir, vamos ver, vamos refletir, aceitar ou não, é a liberdade, livre-arbítrio de cada um, né? Então vamos lá, Reino de Exu, nós temos que chegar no seu Exu Carranca, né? Vamos lá, Reino de Exu. Então, dentro desses primeiros espíritos dessa organização, nós vamos conhecer já uma trindade. E essa trindade, ela é de 3 espíritos. Assim como Oxalá para nós, né? Pai Oxalá, né? Nosso Jesus Cristo é uma trindade, porque nós temos Pai Oxalá, Pai Oxalofã e Pai Oxaguian, né? Então, essa trindade também ocorre no reino de Exu, só que é Pai Exu, né? Do lado esquerdo nós vamos ter o Senhor Exu, Rei Guardião dos 7 tronos, e do lado direito Exu, Rei das 7 encruzilhadas. Então, vamos seguir o Exu Rei, guardião dos 7 tronos, né? Então ele é responsável por essas camadas dimensionais que foram criadas, tanto no superior como no inferior. Então o Senhor Exu Rei, guardião dos 7 tronos, né? 7, nós entendemos que são 14, né? É que fica 7 porque cada trono ele tem uma polaridade positiva e uma negativa. Um positivo, né? Mas esse mesmo um pode ser negativo. Então por isso que fala 7, tá bom? Mas são 14, então, segundo a polaridade, né? O Senhor Exu Rei das 7 encruzilhadas, né? Que é o guardião responsável por todos os pontos agora de trabalho de todos os Exus, né? Então o Senhor Exu Rei das 7 encruzilhadas, né? Muito bem. E é a partir daí que nós vamos conhecer então o nosso Senhor Exu Carranca, né? Porque no começo eu falei que ele é o espírito que, para nós compreendermos tudo em relação aos Exus, ele é princípio, meio e fim. Por quê? Porque a partir do Senhor Exu, Rei das 7 encruzilhadas, que o Senhor Exu Carranca, que é esse intermediário entre todos os Exus, né? Então, tudo aquilo que nós imaginarmos de trabalho de Exus, o Senhor Exu Carranca, ele é um intermediário a partir do Senhor Exu Rei das 7 encruzilhadas, né? Então, vamos entender esse termo encruzilhada, né? Para que essas definições fiquem mais claras na nossa mente e se abram, não é? Aqueles bloqueios que estão fechados, né? Então esse setenário sagrado, descrito como 7 encruzilhadas, né? O que ele representa, né? Primeiro, são as hierarquias dos tronos, né? Dentro de cada aspecto da criação, né? Então, aí nós estamos falando, né? Do universo, nós estamos falando de Deus, nós estamos falando de aspectos da criação, do Criador, de Deus, né? Então, a princípio, essas hierarquias nos tronos, nós as vimos nas representações, então, a partir dos nossos orixás, segundo vibrações, né? Então, esse primeiro, né, correspondente está nesse sentido, né? Depois, associando esse setenário
as linhas que vão trabalhar, ou seja, vão utilizar dessas vibrações, dessas energias, né? Nós temos o outro lado. Então, por um lado, é o lado teórico, pelo outro lado é o lado prático. Por um lado é onde nós temos a energia e do outro nós temos a energia em trabalho, né? Tá bom? Então, é isso que significa esse centenário, 7, a encruzilhada, né? Tá bom? Na prática, então, a encruzilhada, ela é assim, né? Então, nós vamos ter a linha do alto, a linha de baixo. Então, essa aqui, ela tem dois princípios, né? O positivo e o negativo, luz ou trevas, né? E a direita ou a esquerda, ela representam os caminhos, não é? Porque nós podemos seguir por um ou nós podemos seguir para o outro, né? Então, podemos representar esse caminho, esses caminhos em 7, né? Então, num grupo de Exus, nós vamos ter os Exus executores, que são aqueles que vão cumprir, né, a lei divina, a lei maior, a lei do Pai maior. Então, eles são os executores da lei kármica, né? E o ponto da encruzilhada, agora nós estamos falando de um local específico, né, dentro desse conceito, né? Ele vai ser, esse ponto, ele vai ser aquele que vai estar ligado, então, nesse fundamento, energeticamente falando, para que no meio físico, nessa linha base, nós possamos ter todas as interligações necessárias, vibracionais, energéticas, para que tudo aconteça, né? Então, esse centenário diz respeito às manifestações no meio, seja no espiritual, seja no físico, seja em qualquer espaço interdimensional. Esse centenário representa o elo que faz com que abra-se um ponto em que essas energias possam intercambiar, né? Energeticamente falando, né? Bom, então, os 8 portais no qual o nosso Senhor Exu Carranca, ele é o responsável por administrar, né? Nós o conhecemos como o primeiro Lira, o segundo Cruzeiro, o terceiro Almas, o quarto Cemitério e o quinto, né, é o povo das matas, né? E o povo das matas é um povo completamente interligado ao reino de Exu, como nós vamos ver mais tarde, né? O 6 é encruzilhada, 7 meia-noite, o 8 é a nossa calunga, né? Tá bom? E o 9 é o tribunal da força maior, né? Muito bem, é por onde vai acontecer as coisas. De uma forma assim mais prática a gente entenda, né? Agora você está vendo um outro gráfico para você entender nesses níveis, né? Que tipo de espíritos, o que está acontecendo, qual é o ponto, né? Que ele está ligado segundo as camadas, né? Que nós dividimos agora, né? Tá bom? Então, aí você tem os recém-desencarnados no primeiro ambiente, desencarna, vai para esse nível, depois você tem aqueles que ficam presos no orbe, depois você tem os enfermos, obsessores, você tem o plano de socorro na 5ª camada, como é, por exemplo, o nosso lar, né? Tá bom? Você tem o 6º que passa, que é formação de trabalhador, né? Tá bom? Depois você tem o 7, formação dos mentores, né? A formação máxima dentro desse plano, né? E descendo você vai encontrar os vampiros, zumbis, quiumbas, né? Os cavernícolas, ovoides, reptiloides, ovoides, né? Os magos negros finalmente na 4ª subcamada, no 5º reino de Exu, que está intimamente ligado ao povo das matas, que nós vamos também ver isso mais tarde, né? E depois o exílio dos dragões, que é um grupo de espíritos que a gente tem que falar sobre eles outro dia, e finalmente o exílio de Beelzebub, né? Na 7ª camada, né? E aí nós temos então, nesse gráfico você vai ver que agora eu omiti o 5º matas, né? Porque esse 5º, né? Os Exus, eles têm um vizinho, vamos dizer. O reino de Exu
tem um vizinho que mora bem do lado, né? Mas está na quinta subcamada também, né? E esse vizinho é o povo das matas, né? Exus como espíritos, né, encantados, né, todo aquele grupo de encantados, né, e as matas de Pai Oxóssi estão interligadas nesse ponto, né. Então nós vamos encontrar espíritos que principalmente na nossa Juremos conhecemos, nós vamos conhecer mestre, nós vamos entender quais são aqueles reinos, casas, né, cidades, né. Agora a gente vai entender, é um vizinho do reino de Exu, né, tá bom? Mas ainda é cedo para falar sobre isso, né? Vamos finalizar agora, então, vendo a grande missão, o trabalho do nosso querido Senhor Exu Carranca, né? Então, o Senhor Exu Carranca, né, ele acompanhou o preparo desse mundo, as divisões, né, dimensionais, as primeiras migrações, desde as criaturas elementares até elemental, a vida mineral, a vida vegetal, a vida hominal, desde o princípio, tudo. Ele acompanhou tudo isso, né? E principalmente as primeiras migrações. É aí que começa a sua grande tarefa, na verdade, porque ele acompanhou, mas não esteve ativo nesse período, né? Mas ele teve que acompanhar porque ele estava preparando os primeiros espíritos, né? Agora, uma coisa interessante, né? O nosso mundo ele foi modificado inúmeras vezes, né? Então, nós temos que entender o nosso mundo assim, né? Pensa nele como um pratinho assim, divide ele em 4, né? E você vai ter povos. Os primeiros povos que migraram para cá, né, foram missionários que vieram preparar esse mundo. Então nós tivemos, né, o povo de Capela, né, que hoje são, né, a comunidade dos nossos israelitas. Nós tivemos outras comunidades, né, nórdicos, por exemplo, o povo os vikings, né? Mas o que a gente conhece sobre a comunidade dos vikings, né? Nada, né? São coisas que a gente ouve que são até absurdas, né? Coisa cinematográfica mesmo, né? Para fazer filme, né? Os vikings, olha, acho que 80% do que você ouve não tem nada a ver com o viking, né? É puro mito, né? A comunidade dos vikings trouxeram muitas coisas para nós, né? Principalmente os cuidados pessoais, higiene, e olha que eles são colocados como criaturas sujas, não tem nada a ver, né? Os primeiros conceitos de higiene, né? Aqueles capacetes com chifre, eles nunca usaram, e, nossa, é tanta coisa, todo mito, né? Enfim, mas vamos falar de guerreiros, né? Então, é justamente nessa parte que entra o nosso Exu Carranca. Por quê? Porque de todos os povos que migraram para cá, foram várias comunidades, né? Então, dentro dessas 4 divisões que eu coloquei, nós temos outra. Nós temos a divisão do Oriente e do Ocidente, né? E o direito e o esquerdo, né? Então, o senhor Exu Carranca acompanhou o desenvolvimento dos espíritos que se destacavam na sua bravura. Eu não estou falando desses espíritos perversos, né, esses ícones da perversidade que tiveram presente na nossa história, né? Não estou falando desses espíritos, porque nós tivemos, né? Esses são instrumentos, são generais das trevas, né? Mas em todas as comunidades, como a dos vikings, por exemplo, nós tivemos espíritos guerreiros, bravos, né? Onde a honra e a disciplina. O senhor Exu Carranca preza por 3 virtudes a princípio, né? A honra, a disciplina e o cumprimento da lei incondicional, não importa como, né? Então, ele foi com o tempo,
né, criando um regimento de espíritos guerreiros, né? Então, entre os vikings surgiram muito, entre a comunidade nipônica, né, asiática, né, porque muitos são chineses, né, outros são japoneses, né? Então, aqui no Japão surgiram os samurais, né? Na China, os guerreiros que ali se formaram em tantas comunidades, né? Então, os povos nórdicos, né? Os vikings e europeus, e, enfim, né? Dentro dessa divisão. Então, esses espíritos, o senhor Exu Carranca tomou cuidado de ir formando o exército. Então, aquela formação de exército que auxiliaria o senhor Carranca para vir mais tarde a cumprir com as tarefas como hoje elas estão sendo cumpridas, né? Por isso, o senhor Carranca, ele não é um espírito que se manifesta dentro de trabalhos, né? Os Exus da lei de Umbanda, por exemplo, né? Ele não é um espírito que se manifesta nesse meio, porque ele é um organizador, ele é um comandante, né? Formador de exércitos, né? Temos, né? A oportunidade de estarmos em contato com ele por estarmos, né, trazendo essas informações, estarmos compilando, né, com a graça e a bênção de Deus, né. Então temos essa oportunidade, né, seja no desdobramento, né, enfim, a forma como isso tem sido passada, né, tem sido grandiosa, né? Acabamos nos ligando com grupos de elementais, né? Que trabalham através da psicopictografia, em trabalhos que nós desenvolvemos para que eles nos tragam essa mensagem, vários médios, desdobramentos, informações, enfim, né? Um grupo que está trabalhando nisso, né? Então, conhecemos um pouquinho do nosso querido Exu Carranca, né? E Catarina tá com uma carinha de surpresa, cheia de perguntas, Joãozinho, e foi e voltou um monte de vezes, né, Joãozinho? Obrigado, viu, pelo seu esforço, Joãozinho, né? O esforço de vocês, né, para que essas informações cheguem até vocês, né? Tá bom? Então recebam com carinho, né? Com isso não pretendo que haja aceitação sem reflexão, óbvio que não, né? Porque nós temos dificuldade para aceitar muitas coisas também, digerimos no tempo, né? Mas tudo requer reflexão. Então, que Mãe Logonã nos ajude nesse tempo, né? Mas que a gente não perca tempo, né? E as encruzilhadas dos nossos conflitos não nos perturbe, né? Orgulho, vaidade, pretensão, né? Tá bom? Nós possamos assimilar tudo isso, não é, Joãozinho? O que você acha, Joãozinho? Você tem a dizer? Espera ele voltar. Espera voltar da onde? Eu tava aqui sentado aqui. O corpinho tava. Eu tava lá em cima, lá, porque eles estavam me explicando também lá, então, pra mim nem falar. Ah, tá bom. Então tá, traz o conhecimento do alto para nós. Exu Carranca é um espírito muito antigo. Muito E a antigo. gente quase nem percebe. E como o pai falou, só faz um monte de reflexão, né? Isso histórias de várias e várias culturas também. Por exemplo, eu acho engraçado que vários lugares tem aquelas carrancas. Ah, sim. Mesmo. Por que o seu Carranca usou, né? Eu vou falar para vocês. Mas continua, Joãozinho. Às vezes a gente vê nos navios de antigamente, porque tinha como um símbolo de proteção, símbolo de, né? Ou, por exemplo, você vai entrar numa comunidade, também às vezes tem uma carranca, na África usa bastante. Aqui no Japão também usa muito, tem também na Rânia, né? E tem o carranca mesmo, né? Então, sem a gente perceber, tá tudo envolvido na nossa vida, nossa história, a gente não usa muita cabeça para esses tipos de reflexão. A gente já vai falhando, mas sem pensar com o coração, né?
É verdade, né? Sem pensar com o coração. O Joãozinho colocou uma coisa interessante, né? É que muitas das nossas reflexões precisam ter uma porta aberta no nosso coração. Porque quando o coração não recebe orgulho, vaidade, preconceito e tantas coisas, já fecha, a nossa mente, né, tá trancafiada, né? Então, pensar com o coração, né? Filosofou o nosso Joãozinho, né? É dar oportunidade do aprendizado, abrindo as portas com simplicidade, com humildade, né, Joãozinho? É isso, né? Pensar com o coração, né? Pensar com o coração aberto, coração fechado, você vai só Bater com a cabeça na parede. né? Baratinha tonta. É isso, né? A carranca, né? Da onde que surgiu essa forma? Como surgiu essa forma, né? A carranca, né? Bem, os povos antigos, apesar do Senhor Exu, né? Carranca, estar recrutando esses guerreiros, porque aquelas criaturas, fossem elas vikings, fossem elas samurais, fossem elas guerreiros dessa ou daquela nação, não importa. Ele buscava três coisas, né, nessas pessoas: a disciplina, a honra, né, e o cumprimento do dever, segundo a lei que os regiu. Então, dentro dessas três virtudes, ele foi criando um exército, né? Depois eu vou falar mais sobre esse exército, onde ele atuou, onde ele atua e onde ele está, né? Então, mas esses trigos, né, entre tanto joio, né, eu não posso nem dizer joio, aí já eram espinhos mesmo, né, porque a barbaridade na Idade Média, né, a Idade Média era das trevas, né, nós tivemos tantas coisas, né, então imagina uma seleção, né, realmente agulha no palheiro, né, pegar esses espíritos. Então, a grande maioria eram espíritos, né, vândalos, bárbaros, né, coisas das trevas mesmo. Então, para atuar em meio a esses espíritos, não é, ele teve que criar um arquétipo, né, vamos dizer assim, em meio a esses espíritos primeiros, né? E aí surge a carranca, né? Então, realmente, a primeira forma, hoje em dia, ele não utiliza mais, né? Mas os vikings, por exemplo, assimilaram e colocavam ali na frente dos navios, faziam as suas carrancas, né? Porque inspiração, né? Tanto para assustar as pessoas, né? Mostrar, olha, nós somos guerreiros, cuidado, né? Nós temos uma carranca aqui na frente, né? Mas não, a carranca sempre foi usada nesse sentido, né? Em portas de templos, né? Não só pelos vikings, né? Então, nesse sentido, então, ele criou esse arquétipo, né? Multiforma, porque em cada lugar ele foi assimilado de uma forma, nesse sentido, né? Tá bom? Então é isso. Podemos encerrar então? Acho que a Catarina tem uma pergunta. Catarina tem um monte de perguntas. A gente ia deixar pro próximo vídeo, né? Porque esse já Muito está comprido. bem comprido. Esse aqui está virando um longa-metragem. E essa série ela vai continuar entre muitos vídeos, porque para esgotar esse assunto nem vamos conseguir, mas para finalizar, pelo menos no que a gente pode, né? Tem bastante coisa ainda, né? Tá certo que a gente quase não falou de Exu Carranca, né? Mas no próximo vai ser um vídeo só dele, né? Sim, é verdade. Porque para nós falarmos do Senhor Exu Carranca, né? Nós tínhamos que abrir, fazer essa introdução no meio em que ele está envolvido, né? Para que nós entendamos esse personagem da nossa história, né? Porque
não tem como falar do Senhor Exu Carranca sem criarmos um caminho de princípio, meio e fim. Então agora esse caminho está criado e agora nós vamos desbravar esse caminho, né? Então, a partir dos próximos vídeos, nós vamos avançar a partir daqui, tá bom? Sim. Sim. Ok? Então no próximo vídeo a gente vai continuar Sim, falando sobre o Exu Carranca, sim. né? E eu peço desculpa pelos meus teletransportes. Ai, meu Deus do céu. Teletransporte. Passe uma borrachinha, né? A palavra. Mas isso é muito interessante, né? Então fica para o próximo vídeo. Essa história vai continuar e pra gente manter em reflexão que essa história do seu Exu Carranca entre no coração, mas você se pergunte do seu Exu Tranca-Rua das Almas, seu Exu Sete Porteira, e vários deles vai ter histórias muito lindas, muito bacanas, onde vai mostrar. Sete tronqueira e aí vai, né? E cada um com uma história, uma disciplina, não é esse negócio não, né? Até onde nos for permitido, pelo menos dentro desse círculo de Exus iniciais, né? Raiz, nós temos a pretensão humilde, né? De trazer, compartilhar com vocês dentro daquilo que já assimilamos, tá bom? O que vai poder ajudar, né, pai? Com certeza, no que eu puder. Realmente você falou E todo tudo mundo agora. podia fazer o mesmo. Agora vamos, porque eu acho que a Catarina quer subir. É a Catarina que quer subir, né, Catarina? Quer subir, Catarina? Metade já subiu e a Catarina quer subir, né? Estávamos falando de quê? De orgulho. E tinha um narizinho pequeno. É verdade, olha lá, Catarina. Tá com cara de tapete. A gente tá falando de outro nariz, mas ele quer que a gente preste atenção nesse, né? Tá bom. Pois é, né, Catarina? Mas vamos lá. Gente, olha, para todos vocês, filhos desse trabalho, um beijo no coração, saravá fraterno a todos, muita axé, muita paz, muita luz, muita força para todos. Que assim seja, que nosso Pai Oxalá abençoe todos vocês. Que assim Graças a seja. Deus. Saravá, axé. Até mais, até no próximo outro vídeo. Tchau, fomos. Tchau, Fui, tchau. tchau. Vou correr, vou correr.